Sakala, Okondera, Sapitana, Naye, Ometimale, Kanana, Ozipoli, Ometimale, Kanana, Ozipoli. Aliese, Asamuo, Ona, Muyeyo, Akusika, Bomita, Amba, Muyeyo, Mkunduose, Uzamuo, Ona, Muyeyo, Akusika, Mumita, Ambo, Muyeyo. Aliese, Asamuo, Ona, Muyeyo, Akusika, Mumita, Amba, Muyeyo, Mkunduose, Uzamuo, Ona, Muyeyo, Akusika, Mumita, Ambo, Muyeyo, Mkunduose, Uzamuo, Ona, Muyeyo, Akusika, Mumita, Ambo, Muyeyo. O que Cristo quis nos transmitir com essa expressão, venha o teu reino? Olha, a vida espiritual tem muitos desafios. É verdade que a significação exata dessa passagem era transmitir aos discípulos o pensamento era para erradicar nos discípulos o pensamento equivocados que ele tinha. Porque os discípulos julgavam que o reino de Cristo iria aparecer em breve. Achavam que Cristo vinha estabelecer o seu reino terrestre. E achavam que a vinda de Cristo era a consumação do plano da redenção naquele tempo. Cristo, ao instituir essa oração modelo, venha o teu reino, eles perceberam, notaram que o reino ainda não tinha chegado. Que o reino ainda não tinha chegado. Havia uma necessidade deles implorar em suas orações que, Senhor, venha o teu reino. Porque o reino de Cristo só iria aparecer depois que uma profecia fosse cumprida. Qual é essa profecia que deveria ser cumprida? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Então eles deveriam não só orar para a volta de Cristo, mas deviam trabalhar para que a vinda de Cristo, o reino de Deus, pudesse chegar aos mortais. Venha o teu reino. Esta oração, este pedido não tem limite, não tem tempo determinado. Até que venha o reino de Deus, seres humanos devem implorar que o reino de Deus venha e devem trabalhar fortemente para que o reino de Deus abrevie-se a sua vinda. Contudo, como é que vamos relacionar esta oração com os 10 dias que nós estamos aqui a aprendermos sobre princípios de oração? Meus amigos, a vida espiritual requer um ponto fulcral: persistência e perseverança. Persistência e perseverança. Muitos de nós temos desistido rapidamente nas nossas petições a Deus. Temos desistido muito. Não é algo automático assim, não. É algo que requer persistência. Vou dar um exemplo simples. Existe alguma doença que Deus não cura? Alguém conhece uma enfermidade que diz que Deus aqui também acho que Deus não vai conseguir curar? Tem alguma enfermidade? Alguém conhece? Alguma enfermidade que Deus não cura? Então vocês concordam que Deus cura todas as enfermidades.
Por que você parou de orar para a cura da sua enfermidade? Por que você parou de orar para a cura da enfermidade daquela irmã, daquele irmão, daquele amigo, daquele colega, daquele vizinho? Quando ele pediu a oração, você, porque deve se manifestar. Mas você desistiu muito cedo. Pediu-se oração ali, uns 3, 4 dias, 5, já desistiu. Diz que nada, este caso aqui é crônico. Este caso o Senhor não vai conseguir. Este caso, Deus sabe que existe essa doença. Por que não cura então? As orações estão sendo muito fracas. A nossa dedicação na oração está sendo muito fraca. E a palavra de Deus diz: a nossa oração deve estar bordada de persistência e perseverança. Quer um exemplo do que significa persistência e perseverança? Abra o livro de Lucas. Lucas 18, versos 1 a 6. De orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faz-me justa contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens. 5 último, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte a mim e me importune muito. Me diz o injusto juiz. 7 último, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Queria uma resolução. Queria que o juiz, nesse momento, pudesse fazer justiça para com ela. O que ela fez? Foi bater a porta do juiz. Por favor, senhor juiz, resolva meu caso. Por favor, senhor juiz, atenda a minha situação. Era um juiz rude, impaciente, nervoso, sem preocupação. E aquela senhora não desistiu da sua luta. Aquela senhora persistiu na sua luta em pedir ao juiz para que fizesse justiça. E o juiz, cansado de ver o mesmo rosto, exausto de ser importunado com aquela mulher, ele disse: vou fazer justiça para essa mulher me deixar em paz, porque não me deixa comer à vontade, está a insistir demais. Então vou fazer justiça para ele. E fez justiça. E esse juiz era um injusto. E Jesus Cristo disse: se aquele juiz que era injusto ficou cansado de ser importunado e decidiu fazer justiça, quanto mais a Deus, se aquela senhora tivesse desistido de orar, aliás, neste caso, tivesse desistido de persistir com o juiz teria feito justiça? O que acha? Teria feito? Não teria feito. Não teria feito. Mas foi a insistência daquela mulher que fez com que o juiz injusto ficasse enfadado e respondeu à situação. Isso até me faz recordar há alguns anos. Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis aqui o reino de Deus está entre vós. Obrigado. Esta passagem nos aponta que o reino de Deus está em nós. Nós é que devemos nos apoderar do reino de Deus. Nós é que devemos aproveitar este reino de Deus. E podemos fazer isso no meio da oração persistente e perseverante. Olha, eu lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu saí para ir para uma zona. Tinha alguns colegas naquela zona. Cheguei ali, falei de Deus para eles, para um grupo considerável, mais de 10, 15 jovens nesse lugar. A conversarmos de Deus com aqueles jovens da zona. Eles disseram que nada, isso de Deus é ultrapassado. Esse assunto de Deus, aqui não funciona aqui. Talvez lá na sua casa.
fui mal recebido. Por pouco queria sacudir o povo da sola do meu sapato. Só que tempo depois, um dos elementos, um dos jovens que compunha aquele grupo, ficou gravemente doente. Gravemente doente. E era um sábado da tarde, eu ao sair da igreja, eu decidi visitar aquele jovem para acompanhar, porque ele estava muito doente em casa. Já que ele vivia perto do hospital, nós chegamos a internar, a mãe era da saúde, aliás, a tia era da saúde, então fazia os cuidados aí em casa. Então eu decidi visitar aquele jovem. Eu entro naquela sala, quando eu chego, pode entrar, me viram eu com minha Bíblia na mão, quando tem Bíblia, você é soldado, com força, né? Eu entro naquela sala, vi um jovem mal. E estava mal mesmo. Tudo fazia aí onde ele está. Talvez para necessidades maiores em que me carregavam para o quarto de banho. As restantes necessidades com ele era aí mesmo na sala. Eu olhei para o jovem, ele me olhou e me reconheceu. Eu só disse, vamos orar. Porque a situação que você não está saudável, como que está, como descansou, isso é perder tempo. A situação que não se diz isso. É ver que está grave essa situação. Não se pergunta como está, nem como descansou. Acompanhado com um dos jovens da igreja. Oramos e eu disse, Senhor, para que o seu nome seja honrado, cura esse jovem. Amém. Saí. Dia seguinte, muito cedo. Bem cedo mesmo. Sozinho eu fui para a casa daquele jovem. Encontrei um jovem correndo no quintal, que queria discutir com as pessoas, que deixa de coisa. Quando me viu, pastor. Eu aproximei, já estás bem? Começou a chamar lá os amigos. Esse aqui é pastor. E eu ontem estava mal. Depois de orar, fui para casa e levantei. Esse aqui é pastor. Da igreja onde ele passa tudo. Esse é pastor. Começou a espalhar na zona, que esse aqui era pastor. Eu disse, não sou pastor. Deus é que operou milagre para você. Não, é pastor. Muitos jovens hoje pertencem à igreja adventista. E muitos desses que pertencem chamaram seus familiares também e distribuíram-se em vários pontos desse país. Às vezes Deus responde de forma imediata à oração, porque Ele sabe, porque Ele tem um propósito de que se isso eu responder rapidamente, o reino de Deus virá. O reino de Deus será exaltado. É por isso que Deus permitiu que aquele jovem pudesse ser curado naquele instante. E ele desse o testemunho para que o reino de Deus viesse. Mas nem sempre é assim. Há orações que eu faço hoje, há anos, até hoje estou a fazer, e Deus ainda não me respondeu esse pedido de oração. Devo eu desistir? Não. Pelo fato de Deus ter respondido de forma imediata no passado, e agora estar atrasado na minha visão humana, não é motivo de eu desistir da oração. Eu devo persistir, porque nem sempre Deus responde de forma imediata. E quando Ele atrasa, eu devo persistir na oração. Mas atenção, meu amigo, você não pode persistir também em orações caducadas. Me pergunta qual é? A oração caducada é qual? Você tem um exame de admissão. É para janeiro, esse mês de janeiro. Você vai orando, faz o teste. Depois sai resultados, não aprova. Há de ficar a orar ainda para aprovar naquele exame de admissão caducado? Não é assim. Agora, teve um tempo que você devia ser persistente. Já passou aquele exame. No máximo, pode rogar para futuros exames. Não para aquele que já está caducado. Aquele já passou. O mesmo acontece quando as pessoas estão doentes e perdem a vida. Você orava para Deus curar a doença, a pessoa perde a vida. Senhor, eu ainda estou a rogar para você curar a doença. Para um cadáver? Isso é persistência? Tá? Era alguma tuberculose, uma anemia, o quê? Já morreu a pessoa. Senhor, ele morreu, mas ele
falecer, nunca desista. Ora, Senhor, venha ao teu reino. Haja resposta deste meu pedido. Haja resposta desta minha oração. E o seu nome possa vir a ser exaltado. Que Deus possa nos abençoar, possa nos guardar. E que esta mensagem ocupe o lugar nos nossos corações. Mulungu wakalaono ngazikoli Koma Yesu analola kufera ochimwa kuti tipulumuke muntu anachimwa Mulungu wakalaono ngazikoli Koma Yesu analola kufera ochimwa kuti tipulumuke Musa wa